Olá, boa tarde. Estamos mais uma vez começando o programa Amor à Vida. Acreditamos nessa vida que nos fora dada com tanto amor, principalmente nós que estamos vivendo agora esse tempo pascal. Acreditamos na Páscoa de Jesus, que é a passagem da morte para a vida. Todos nós fomos convidados a morrer para tudo aquilo que está nos matando e já ressurgir nesta vida para uma vida melhor. Sim, acreditamos numa vida futura, sim, graças à vitória de Jesus. Mas enquanto estamos aqui, a vida também tem que ser significativa. A vida tem que ser ressignificada todos os dias para que nós não fiquemos tristes diante das situações de desespero ou de sofrimento. Saber que o sofrimento, saber que os problemas, saber que as dificuldades ajudam-nos a crescer, a amadurecer e nos tornar cada vez mais fortes, mais dinâmicos. Acreditar nessa possibilidade. Cristo é vitorioso sobre o pecado, sobre a morte. Agora Ele quer ser vitorioso em você. Quando nós aceitamos Jesus na vida, quando Ele é o Senhor da minha vida, Senhor da nossa existência, aí Ele se torna vitorioso porque nós não vamos nos deixar mais orientar por situações de morte, situações que nos levam ao cansaço, ao desespero e às vezes até aquela vontade de desistir. Então vamos nos deixar iluminar pela palavra do dia de hoje, porque ela sempre nos fundamenta, sempre nos ajuda a dar uma nova reflexão à nossa existência. Capítulo 20 de João diz assim: Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Dita essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem procurais? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela exclamou em hebraico Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele tinha falado. Então esta é a palavra que gera no nosso coração a salvação, que gera para nós a possibilidade de aguçar a nossa fé, a nossa existência. E podemos pensar de diversas maneiras. Até que ponto eu consigo ver Jesus pela minha fé? Até que ponto a minha fé é uma fé viva, que eu consigo ver esse Jesus que está presente na minha existência, que está dentro de mim, dentro de você, dentro de todos aqueles que o aceitaram como caminho, como verdade e vida. Porque se Ele é a verdade, se Ele é a vida, Ele está dentro de você. E é esta verdade que ilumina, acaba com a mentira, acaba com as trevas, e é verdadeiramente o caminho no qual eu me coloco e não tenho medo de prosseguir, porque mesmo que tenha a cruz, mesmo que tenha dificuldades, é o caminho da vitória, é o caminho da certeza. Aí eu começo a relativizar os problemas, a relativizar as dificuldades pelas quais eu passo e começo a absolutizar o meu Senhor, o vosso Pai e nosso Pai, o meu Deus e o seu Deus. Porque sim, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a mesma essência, a mesma natureza, também é Deus. Assim como o Espírito Santo também é Deus. Mas, porém, o Pai, primeira pessoa da Trindade, o Filho, a segunda pessoa da Trindade e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. 3 pessoas num único Deus, não é uma pessoa só, 3 pessoas numa única divindade, formando a comunidade divina. Como nós costumamos processar no símbolo niceno constantinopolitano, que ele não fora gerado, fora criado
aliás, não gerado, desculpe, não gerado, criado, não dizendo novamente, não criado, gerado, é diferente. Nós fomos criados, ele fora gerado. Gerado pelo Pai, pelo amor do Pai, e do amor dos dois procede o Espírito Santo. Então, guarda bem isso. Jesus não foi criado, ele foi gerado, gerado pelo amor. O amor que o Pai, porque Deus é amor, gera o Filho, segunda pessoa, mesma essência, mesma natureza, e do amor dos dois procede o Espírito, que sem o Espírito nós não entendemos a Escritura. Sem o Espírito, como Maria Madalena, ela não viu Jesus, ela não percebeu, pensou que era o jardineiro. Como muita gente que pensa que às vezes a gente está diante de fantasmas da existência. Não tem mais fantasma, já venceu-se o pecado, já venceu-se a morte, agora estamos à mão daquele que nos salvou, daquele que é o Senhor da nossa vida, que nos resgatou e que não permite que jamais algum mal possa te acontecer. Mas tudo isso graças a uma fé viva, a uma fé que nos transforma, a uma fé que nos faz solícitos, alegres e nunca desesperados. Sim, tristeza a gente pode ter, dificuldades nós temos, principalmente quando morre um ente querido. Sim, acreditamos na ressurreição, mas o fato de ele partir, sim, gera um vazio, já não tem em quem a gente investir todo esse amor. Então todo aquele investimento de amor que nós fazíamos naquela outra pessoa volta para a fantasia da gente. Aí de repente a gente se sente sozinho, abandonado, porque aquela pessoa nos amava, aquela pessoa nos queria bem, mas nunca cair no desespero. Sim, um pouco da tristeza por motivo do luto natural, mas jamais cair no desespero, porque nós somos cristãos, acreditamos na força da vida, na força da existência, acreditamos verdadeiramente que Ele ressurgiu dos mortos, que ao terceiro dia, então a gente conta sexta, sábado, domingo, no terceiro dia, o dia do Senhor, Ele ressuscitou, venceu o pecado, venceu a morte e, como eu dizia, quer ser vitorioso também na sua vida, para que você não entregue à mercê de situações mesquinhas, tacanhas e que acaba judiando de você. Então, por isso, nós somos o programa Amor à Vida, acreditamos na possibilidade de acreditar nessa vida acima dos problemas. E a gente sempre une esse amor à vida ao CAPS AD, que a gente procura coordenar com muito carinho, porque a nossa luta lá no CAPS não é contra a droga, eu não estou brigando contra a droga, eu estou valorizando a vida do sujeito. Eu não vou lá ficar falando para ele, olha, você está errado, você... Não, eu quero levantar esse sujeito, mostrar para ele que ele pode viver, que ele não vai ficar à mercê da morte, que ele não pode ficar à mercê do vício, da droga, seja um drogadicto, seja alguém que está adicto a uma bebida. Não deixar que isso domine. Eu não vou brigar com a morte, porque a morte já não existe mais para aquele que crê. Então não brigamos com a droga. Ficar brigando com droga não vale a pena. Ela é um valor para quem gosta dela, mas para quem não gosta, ela não é um valor, ela é neutra. Agora, a vida sim, nós lutamos com a vida e fazemos com que esse sujeito, aquela fulana, aquele adolescente que nos procura, começar a amar a vida, gostar, querer produzir, querer realmente ser alguém que está no meio da história para construir a história e não ficar à mercê de pessoas que querem dominar a sua mente e quer realmente destruir esse sujeito, porque nós sabemos começa, é um pouquinho de euforia, dá tudo muito certo, daqui a pouco vai ver, não consegue nem ter domínio mais sobre si, porque caiu no vício. E o vício é a coisa mais triste que pode existir, porque ele vive na escravidão da sua vida, a qual agora ele não conseguiu mais fazer uma opção. Porque se a vida é feita de escolhas, enquanto a gente pode escolher, vamos escolher o que é melhor. Então a gente coloca essa opção, a opção da vida, a valorização desta vida que Deus nos deu e que deve ser pautada pelo amor, pela alegria, pela esperança e assim por diante. Nós falávamos desde do primeiro programa, nós fomos trazendo a equipe que ali trabalha com a gente. Primeiro veio uma psicóloga, depois veio assistente social, depois veio uma terapeuta ocupacional, depois veio um redutor de danos, depois veio uma outra psicóloga e depois nós falamos com a secretária da Educação, né, que é a secretária
da Saúde, que coisa, um pouquinho cansado da semana, mas um pouquinho, um pouco do nosso estresse, mas a secretária da Saúde, depois nós trouxemos o diretor dos programas de saúde, Dr. Marcos, como eu falava da secretária de Educação, a secretária da Saúde, meu pai, a secretária da Saúde, a Isilda. Depois nós falávamos com o Dr. Marcos, que é o diretor de programas da saúde, tudo em favor de você. E o CAPES também faz parte dessa rede, deste programa de saúde, onde a gente quer valorizar a saúde. E ele dizia isso, lembro muito bem, que a nossa preocupação não é curar o doente, quer dizer, pensar naquele sujeito que está doente já. A gente também gostaria de fazer um trabalho profilático, quer dizer, evitar que ele fique doente. Então, aqui o que a gente está passando não é só dizer, olha, estamos de portas abertas no CAPES, queremos receber quem é que está com essa dificuldade para sentir o valor da existência, o valor da vida, mas, acima de tudo, para nós que nos dirigimos a você, mãe, você, pai, que hoje pode estar nos sintonizando, para pensar naquele seu filho, naquela sua filha, para que, olha, que o mundo está de bocas abertas, pronto para engoli-los, para levar um verdadeiro alucinógeno da existência. Então, para pensar um pouquinho e dizer, olha, eu preciso não deixar que a doença me domine. Então, como é importante isso? Porque se uma vez doente, tem que cuidar, lógico, mas seria melhor que nós não ficássemos doentes, porque, como eu dizia, se Jesus nos deu a vida, Ele não nos deu uma vida doente, uma vida onde você ficar reclamando. Não, mas nos deu uma vida saudável e acabou com a escravidão, como eu dizia, para que você não fique à mercê de um antigo senhor que te escravizava e te fazia infeliz, cansado, dominado por situações mesquinhas. Agora, libertou-nos para uma vida nova, sem que a gente perca a nossa liberdade. E dentro dessa equipe nós temos uma figura muito importante, também dentro do corpo clínico, né? Nós trouxemos também a Heloísa, lembra que é enfermeira. Nós temos agora também nessa parte biológica, orgânica, a doutora Kleber. A doutora Kleber, ela é responsável técnica por essa parte da corpórea, biológica, morfológica, e ela está presente aqui no estúdio. Nós queremos saudá-la e dizer uma boa tarde. Doutora Kleber, seja bem-vinda em nosso meio. Obrigado por que aceitou o nosso convite. Lógico, a gente está aqui para que juntos, que bom, para que juntos a gente possa conversar um pouco de maneira assim, bastante descontraída, como uma sala de visita, e poder estar na sala de visita de outras pessoas, ou seja, lá no quarto de quem também está assistindo, e poder dizer um pouquinho do seu trabalho. Mas antes de falarmos do seu trabalho, conta pra gente quem é a doutora Kleber, que começou fazendo medicina na primeira turma da PUC de Sorocaba. Eu sou de uma família sorocabana até o começo da vida. E estudei aqui porque quando eu saí, que iria para a faculdade, começou a funcionar a PUC aqui em Sorocaba. Com os cursos excelentes que tínhamos, eu ia só tentar ver como é que era a coisa, mas fiz o exame e passei muito bem. Passei com uma boa nota e entrei então com a primeira turma na Faculdade de Medicina. Quantos alunos eram na época? Eram 50 vagas e entraram só 39. Só 39? É. Permaneceram os 39? Então, depois houve uma segunda chamada, reorganizaram o vestibular de novo, tudo novo, para mais 10, para mais 9. E entraram 10, então ficaram 41. E esse ele frequentou com ordem do MEC até abril, sem saber se continuaria ou não na faculdade. Um pouquinho. Aí somou 51 alunos? Exatamente. 51 alunos. E este fez o curso, mas do primeiro para o segundo ano já ficáramos reduzidos a 39 por reprovação. Por reprovação. Então, desses 39, um saiu, veio um de fora e depois saímos 39. No final do sexto ano, formaram-se 39 alunos. Médicos. Que bom. 7 mulheres. 7 mulheres. E daqui eu e mais uma, de Sorocaba. E doutora a Deise Níquel,
E mais a Diana Thanos e eu, acho que só de Sorocaba. Depois, uma turma muito especial, uma turma muito engajada, gente muito séria, muito compenetrada. Os professores transmitiam uma formação excelente, não só de professor para aluno, mas formando gente. Nossa sala de anatomia era um sacrário. Não se ria, não havia brincadeira, farrinha, nem comer podia dentro da sala de anatomia. Então, nossa formação foi assim especial. Um total respeito para aquele que agora, que teve vida, hoje estava à mercê da ciência. Lindo isso, né, doutora Kleber? Lindo. À mercê da ciência, dizendo, olha, esse meu corpo pode ser totalmente dilacerado para melhorar a saúde daqueles que virão à minha frente. Então, e não só porque estavam jogados na rua, mas tem muita gente que às vezes acabava até doando o corpo, né? O maior respeito. Havia uma coisa que me marcou demais, foi uma criança de 3 anos, loira e linda, que ficou lá. Foi doado pela família para estudo? Foi. Tinha um ou outro nenê, e essa menina me tocou muito, porque uma idade linda, uma criança linda, loira, e tem uma coisa interessante na anatomia, na sala de anatomia, eles não têm cabelo, né? Eles vão para os tanques de formol e raspam o cabelo, sem roupa, lógico. Agora, com cabelo muda o aspecto, então parece que vira gente. E antes parecia um bonecão, com formol numa cor meio acinzentada. E essa menininha então tinha cabelo loiro, corpinho inteiro, porque era pequena, né, lá, aquilo me marcou muito. Mas é interessante uma coisa que a senhora me contou uma ocasião, há um tempo atrás, acho que não, senhora, você, a gente nós somos amigos e a gente tem essa liberdade. Mas você me contou uma ocasião que a primeira mulher que você teve contato com ela para poder fazer os estudos, né, que você se tornou sua amiga, né, que você até dizia que pedia licença para ela, até assim, não que criasse um animismo, né, criasse uma alma, mas era alguém que você parece que tinha uma certa, era uma amiga, né? Não foi isso que você me contou um tempo atrás? A minha companheira de estudo? Não, digo o cadáver que cadáver? Que de uma mulher, parece que você trabalhava com ela. Ela passa a participar da vida da gente. Mas isso é um fato, mas ou é coisa da minha... Não me lembro se eu comentei isso, mas é uma verdade. A gente não esquece da fisionomia e do nome, e é uma pessoa que participou da vida da gente. Quando eu era pároco lá na São Lucas, eu era convidado para celebrar a missa do cadáver. E eu às vezes sempre pedia, deixe um cadáver ali, né? Para que a gente possa, um cadáver, a gente cobria com lençol, mas mostrava o rosto dessa pessoa que tinha uma fisionomia, que tinha sido uma pessoa, talvez não muito amada pela história, porque talvez estava à margem de uma história da sociedade, dada a injustiça social que existe, infelizmente, no nosso país ainda, mas eu sempre marcava por essa linha, sem saber, mas eu dizia o respeito que podia ter por aquela pessoa que hoje já não tinha mais, não falava, mas que podia ser dilacerada, como fora Jesus, totalmente dilacerado por amor, mas ele estava recomposto na sua ressurreição, né? Mas totalmente chagado, totalmente dilacerado, como diz Isaías, ninguém tinha prazer de olhar, dada a situação pela qual ele ficou. Mas como talvez um cadáver que depois desfacelado, totalmente vai sendo dissecado para ver a pele e depois os músculos, e enfim, para estudo em favor da ciência, né? Isso é engraçado porque houve dificuldades na época, né? Principalmente a igreja não deixava usar cadáveres há muitos séculos atrás, né? Enterrava-se e não podia estudar, porque era uma profanação. Uma profanação. E depois, lógico, que foi liberado para o estudo e dizer, não é porque agora nós vamos
dilacerar um corpo que não haverá uma ressurreição. Mas a nossa vivência, o nosso ambiente, não só católico, de Pontifícia Universidade Católica, mas de professores, a formação total, geral, era essa, de sumo respeito pela pessoa. Então, como eu disse, não se falava, tem umas histórias da Universidade de São Paulo, que faziam brincadeira, cortavam um pedaço, que espalhavam antigamente, nada disso é verdade. Pelos mito, professores, que eram os mesmos de lá naquele tempo, aqui não tinha um corpo ainda, né? A gente vê que isso jamais acontecia, era um santuário a sala de anatomia. E eu me lembro de uma das missas que você rezou, que eu assisti, uma das últimas, em que estava o altar, a mesa com o cadáver coberto, na saída você descobriu a cabeça, e eu lembro, era o William, 42 anos, que estava lá. Tá vendo? Não lembro desse fato também, tem coisas que a gente acaba talvez esquecendo. Mas é interessante, né? O respeito pela pessoa, principalmente pelo juramento de Hipócrates, né? Que é esse respeito total voltado para o bem da ciência, para o bem desse sujeito, pensando sempre naquele que fora, naquele que continua sendo. Fomos resgatados para uma vida, lógico que antigamente até Napoleão ele começou a queimar corpos para negar a ressurreição, né? E hoje nós aceitamos a cremação porque o fogo ele não destrói, ele purifica, né? Porque nós teremos um corpo glorioso, semelhante a esse de Jesus, que Maria Madalena nem reconheceu, de tanta luz que não dá para perceber quem é. Eu preciso olhar com os olhos da minha fé, perceber que Jesus está presente em todos os lugares, dentro de você, em mim, na palavra, está aqui, enfim, a presença da vida, a presença do amor, a possibilidade de saber superar as dificuldades, os problemas, e principalmente, como a gente lê lá no Eclesiástico 38, que foram criados médicos, é da vontade de Deus justamente para sanar a dor da pessoa. Deus é um Deus providente que não quer nem os seus filhos doentes, muito menos com dor, mas quer sanar. E justamente você foi escolher uma especialidade que aprendi com você isso também, posso lhe dizer, durante todos esses anos de amizade, que o trabalho do anestesista, que foi a sua especialidade, que papel maravilhoso que tem, porque a pessoa sim valoriza o cirurgião, não tem a menor dúvida, mas quem é que mantém o sujeito vivo, toda a pressão sistêmica, sem dor? E somos nós que tiramos a dor, né? E às vezes está ali quietinho, mas quem está mantendo, não tem a ventilação do coração, do pulmão e assim, sei lá, né? Outro dia uma filha foi operada em Campinas, um cirurgião ilustre que eu não conhecia, mas quando eu contei que era anestesista, ele brincou, né? Ah, você é aquela que fica naquele banquinho? Eu disse, para resolver os problemas do cirurgião. Tem a menor dúvida. Porque na hora do vamos ver, nós que... Haja visto que tem uma história muito próxima, que mamãe foi operada 11 dias atrás, e algo que seria de 1 hora acabou demorando 6 horas, né? Então o Dr. Sorans, que é muito nosso amigo, e ele estava super preocupado, porque a mamãe tem marca-passo, problema já de enfisema pulmonar, uma série de situações, e ele estava desesperado porque algo havia de complicado, a idade já avançada, mas é ele que mantinha sem dor, entubada, e esperando um outro especialista que deveria chegar para dar continuidade também, que já o primeiro especialista já tinha passado por um segundo, que já não era mais a alçada do primeiro, mas os dois juntos. Enfim, resolveram. Hoje mamãe está bem, hoje tirou dreno e está tudo bem, né? Mas isso que eu falo, é a força da oração sendo atendida, porque as pessoas às vezes querem algo muito mágico, mas sem magia, mas na realidade do problema. Você chega, ameniza a dor e todo mundo passa por isso. E é importante, as pessoas negam talvez essa realidade, né? Com relação a isso, há um fato real. Eu trabalhei 30 anos ou mais, né, quase só em neurocirurgia na minha vida particular. Ficamos amigos, eu, o cirurgião. E um dia ele me disse
Kleber, por que você não escreve um livro pondo sua experiência? A gente não perdia paciente. Eu disse, ai, que lindo, vou pôr no meu currículo isso. Ele disse, é verdade, a gente não perdia. Eu digo, sabe por quê? Porque eu rezava. Porque eu rezava, porque as situações em que não há saída, só reza mesmo. Não há competência, não há material, não há... Olha, e às vezes a gente age sem tempo de pensar. Então eu sou católica, logo você me conhece, mas eu acredito piamente, com toda a minha lógica e a minha fé, que Deus interfere quando a gente pede. Tem a menor dúvida. Aí dá liberdade para que o cirurgião, anestesista, enfim, acerta naquele momento tão importante para aquilo que está acontecendo. Como você me contou algumas vezes, que às vezes ficava do lado do paciente 12 horas, até mais, porque uma intervenção... 12h30 foi a mais longa que eu fiz. Longa, então. Numa intervenção cirúrgica, portanto, na cabeça, perigosa, coisa difícil, e mantendo ali o sujeito, né, sem dor, ventilado, portanto, com uma ventilação artificial, porque o sujeito já não está funcionando o pulmão dele. Como é que fica? O pulmão para ou o ar? Então, a gente dá droga para bloquear a respiração. E é um relaxante muscular, que a gente chama de curarizante, de curária, que relaxa toda a musculatura e até a respiratória. Aí o pulmão para? Aí o pulmão para e a gente coloca a sonda e a ventilação artificial. Entuba e esse liga no aparelho, vem via aparelho. E ali é tudo controlado, o volume que entra, a frequência com que entra. Então hoje, quando eu comecei, só tinha eletrocardiograma e aparelhinho de pressão ali no pulso. Hoje nós temos painéis assim de monitores na parede que mostram tudo. O que a gente dá, quanto de gás, de volátil, se é na gota a gota da veia, o quanto está ficando para o paciente e o quanto ele está eliminando. Então, mudou muito, né? Mas... E o que faz com que cesse a dor? Bom, daí são analgésicos. O que vai no sistema simpático, central? Não, é o seguinte... Você mexe com o sistema nervoso central e periférico. Periférico é aquele que vai para os órgãos, para as terminações, para os músculos, que vai provocar ação. E o central gerindo tudo, né? E tudo via mediadores. Então são substâncias que vão via nervo agir no receptor no local de ação. E é muito bonita essa parte muscular, dá tempo de falar? Pode sim, dá tempo. Porque são os curários que agem, existem uns de ação ultra curta. Você faz em 2 minutos, ele funciona e já volta a agir uma musculatura. Então o paciente volta a respirar. E outros levam meia hora, 40 minutos, então é preciso bloquear a ação dele, quer dizer, desbloquear a ação dele. E aí é uma coisa curiosa, porque nós damos o que desbloqueia a ação desses de longa duração. Uma das drogas chama prostigmine. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai agir no vago, que é o sistema nervoso autônomo, que age na contração muscular. Mas o vago tem ações no organismo inteiro e muitas indesejáveis, perigosas, até parada cardíaca. Então, o que nós fazemos? Nós primeiro injetamos uma droguinha que é a atropina, que bloqueia a ação do vago em todos esses outros setores, mas não no músculo. E depois a gente faz a prostigmina, que só bloqueia no músculo. E o paciente volta a se mexer e a respirar. Coisa fantástica, não? E tudo isso, olha que máquina que nós somos, todos nós criados à imagem e semelhança de Deus, no amor, na alegria de poder participar. Toda essa riqueza que nós somos, e de repente o homem se subestima. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para a gente poder tomar uma água e
pensar um pouquinho agora a partir do CAPES, né? De repente, tudo aquilo que somos, toda essa intervenção maravilhosa de um Deus apaixonadíssimo por esse homem, e de repente a gente pega, sem mais sem menos, acaba entregando a nossa existência, acaba perdendo o foco essencial. Aí Jesus vem e faz uma proposta diferente para a nossa existência, dizendo: olha, gostaria que você focasse a sua vida de maneira diferente para você ser feliz e não buscar felicidade naquela coisa efêmera, passageira, mas naquilo que é eterno. Voltamos já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de vias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Muito bem, estamos de volta para o nosso segundo bloco e último, sempre dois blocos, para a gente poder pensar, refletir. Estamos vivendo a oitava da Páscoa e a igreja, ela insiste, lógico, a Páscoa é todos os dias, a vitória do Senhor, e quando a gente vive o tempo litúrgico, lógico que a gente está pensando no que? Na palavra que vai nos orientando, vai nos ajudando, vai formando. Isso vai nos dando sempre essa dimensão da Páscoa. A Páscoa é a maior festa dos cristãos, que é a passagem da morte para a vida, né? Páscoa significa passagem. Então eu estou passando da morte, já posso morrer hoje para as minhas coisas que estão me matando e a possibilidade de ressurgir em Cristo para uma nova existência. Isso é Páscoa e Ele está nos chamando todos os dias para despertar a verdadeira existência. Talvez seja aquele livro que eu já até comentei com vocês, que tem um título belíssimo, não cheguei a ler o conteúdo porque acabei deixando, mas a tua vida clama por você. Quando que você vai começar a vivê-la? A gente vive a vida do vizinho, vive a vida não sei de quem, ou então deixando se envolver em comentários mesquinhos, e aí há uma ferida narcísica tão grande na gente que a gente não admite que alguém entre em contradição com aquilo que você pensa. Mas é bom você estar em sintonia com você, porque Deus te ama profundamente e te aceita do jeito que você é. Aquelas pessoas que não aceitam é porque elas não encontraram Deus ainda,
porque cada um tem um jeito de ser. Tanto que o nosso trabalho lá no CAPES é nunca olhar o erro do sujeito, o defeito dele. Nós queremos trabalhar na vida dele, valorizar esta vida para que ele possa gostar da existência e uma vez que ele gosta da vida, ele está desperto para a nova realidade. Isso é a ressurreição. Ó, nós temos aqui a Tereza do Icatu, ela manda um abraço e diz que o programa está ótimo. Obrigado, Tereza, muito obrigado pelo seu carinho. E a Maria, também do Jardim Toledo, manda um abraço e diz também que o programa está ótimo. Obrigado. A Iracema do Parque Bela Vista manda um abraço, parabeniza o programa. Ela fez uma cirurgia há um mês e tomou anestesia a raquidiana. E aí, como que foi? Eu não estou entendendo aqui a pergunta. Vê se você consegue entender aqui. Eu não estou entendendo o que ela quis dizer aí. Você está conseguindo entender, Rony? Tem dor nas costas. Aí que ela tomou a raquidiana e tem dor nas costas. É por causa da anestesia, será? Pode talvez ficar um restinho de dor, mexe, fura uma membrana que é dura, que é ultrassensível, né? Então, mas isso, ou às vezes até pela passagem pela musculatura para chegar lá dentro, né? Mas isso depois some. Some, né? Antigamente, tem muitos mitos às vezes, né, doutora Kleber, que com relação a anestesias e tudo mais, e as pessoas, hoje, como nós estávamos falando aqui no intervalo, antigamente demorava para voltar da anestesia geral e hoje a gente volta na mesma hora. Eu lembro quando eu fiz anestesia geral o ano passado, né, que eu operei os braços e uma hérnia. Eu estava ainda na mesa quando o doutor Soares me chamou, Paulo. Até eu já passei por uma, o Soares que fez, quando ele disse, doutora Kleber, acabou. Esse chá estava tão bom. É tão bom o sono, né? É tão relaxador. Mas eu adoro anestesia, tenho o maior respeito, é uma das coisas mais difíceis, eu sou suspeita, mas nós usamos matéria dele de segundo, terceiro ano de faculdade em neurocirurgia, para manusear, para chegar, para mexer no cérebro. E é lindo. Via respiração, circulação, a gente chega a deixar o cérebro mais murchinho, menos murchinho, para o cirurgião lidar. E tudo isso pela vontade divina. Doutora Kleber é uma mulher temente a Deus. É uma mulher de comunhão dominical, uma pessoa que está sempre em comunhão com toda a comunidade. E ela sempre diz isso, quanto mais eu vejo o ser humano, quanto mais eu estudei, mais eu amei a Deus. Mais me voltei para Ele. Tem muita gente que às vezes acaba confundindo, mas ela não, é totalmente voltada para a religiosidade, enfim, a essa verdadeira fé que a faz forte e feliz. Doutora Kleber, nosso tempo está passando, eu só gostaria de conversar assim agora um pouquinho, lá no CAPES. Vamos falar do CAPES um pouquinho, porque tem muitas pessoas que a gente sabe que é um centro de atenção psicossocial, álcool e droga. Nós estamos cuidando de pessoas que estão dependentes, de pessoas que estão drogadas e estão perdendo o conteúdo da sua existência. Como eu dizia, a nossa briga não é com a droga, a nossa briga aliás, nem brigamos, nós valorizamos a vida. E o seu papel lá como médica? Como que tem sido feito? Que foi coisa de Deus também, porque eu fui para lá porque eu sou sua amiga, para ajudá-lo, e no fim caí no lugar certo, porque aquilo que eu faço lá é o que eu faço no exame pré-anestésico, uma avaliação geral para ver se o indivíduo tem possibilidade, está bom, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, para interferir com a anestesia. E lá é exatamente isso que eu faço com quem chega, uma avaliação primeira completíssima, desde criança, de coisas que apresentou, apresenta, de intercorrências, história de família, drogas que toma, drogas de tratamento que toma, que recebe, e intercorrência com outras doenças que possa apresentar. Depois, um exame físico bastante bom, principalmente fígado, rim, coração, pulmão, tudo bem feitinho. E depois o pedido de exames de laboratório.
Então nós pedimos em torno de 13, 14 exames de laboratório, fazendo uma varredura completa do indivíduo e para ver em que estado ele está, se já tem problemas trazidos pela droga. Felizmente, muitos, a maioria ainda não tem. E eu costumo conversar, bom, depois da parte médica desse exame, daí eu deixo um pedacinho lá para uma parte social. Então eu passo a picaria neles. Eu converso de mais velha, de quem lida com jovem, em geral são jovens, e digo, gente, pergunte o que quiserem, falem o que quiserem, porque nada me escandaliza. E eles vão se soltando e vão se abrindo e vão perguntando. Depois eu digo, uma coisa que eu não deixo de falar é, olha gente, muitos vão à igreja, qualquer que seja a igreja, a denominação, né? Não importa, isso. Então eu digo, ó, quando a barra pesar, vão à igreja, a igreja sozinha, vazia, é uma santa coisa que acode a gente. Vão passear no jardim, ver coisas bonitas, vão ver passarinho, borboleta, vão lembrar que Deus existe e dá coisa boa pra gente. E outra coisa, eu até rezo por vocês, mas milagre eu não sei fazer ainda. Isso é com vocês. Vocês que têm que querer, né? Retomar. E voltando um pouquinho naquilo que você estava falando, por exemplo, a gente sabe que a droga não é só o vício em si, né? Quer dizer, não é só a dependência. O vício, a dependência, e a pessoa fica totalmente fora da realidade porque não consegue enfrentar a realidade, então às vezes precisa de alucinógeno para poder enfrentar tudo isso, e a gente quer fortalecer o ego desse sujeito, né? Quer dizer, olha, vamos tomar uma decisão diferente para que você não se deixe dominar por situações que vão te escravizar e te fazer doente. Mas a gente sabe que o álcool, por exemplo, tem acabado com o fígado de muitas pessoas. E como que fica tudo isso? Conta um pouquinho. Fígado e rim, e não sei, e assim vai. Então, o álcool, primeiro ele deixa alegrinho, ai que divertido, né? Depois dá um soninho, não deixa de ser divertido também. Depois ele acaba no fim, acaba com o fígado. E o importante, o pavoroso, é que não cai e morre, ai, dói o fígado e ele morre. Sofre muito, é uma morte muito triste, muito sofrida. Uma cirrose, por exemplo, né? Uma cirrose. Então, outro dia estive sabendo que o rapaz que foi para um hospital psiquiátrico foi levado pelo psiquiatra a visitar o quarto dos não terminais, mas dos piores, que saiu apavorado. Criou juízo por uns tempos, mas de medo, puro medo de passar por aquilo. E é uma morte triste mesmo. Porque é que nem o tabagismo, né? A gente vê que atrás do maço de cigarro coloca algumas coisas assim. E outro dia perguntei para alguém que fumava, eu falei, escuta, você olha atrás do maço de cigarro? Ah, não, mas nem olho. Como se fosse alheio a isso, né? Quer dizer, olha que alienação. Eu olho, mas não vejo. Mas eles querem fugir, eles querem Então, é mais ignorar. engraçado. Mas olhar e não ver porque acha que não vai acontecer para si. E depois cria um celema, mas eu não imaginava isso, meu Deus, Mas escuta, mas é você que está buscando, não é a vontade de Deus que você se entregue a seus vícios, às suas misérias. A vida está assim, cheia de problemas, como eu falo sempre. Problema existe, dificuldade existe, sofrimento, mas isso não é contra a nossa maturação, muito pelo contrário. Cada sofrimento, cada problema ajuda a crescer, ajuda a amadurecer. Eu nunca pergunto por quê, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa lá no CAPES hoje, e ela estava me dizendo algo que ela me disse, é interessante que eu passei por uma dificuldade e essa dificuldade me fez ver uma nova realidade. Eu falei, tá vendo, é isso que é vida. É nunca se perguntar por que está acontecendo isso comigo, mas para quê? Para que dá uma vontade de viver, de acertar. Agora ficar, por quê? Porque é castigo, será que eu estou sofrendo? O que eu fiz de errado? Meu Deus, me perdoe. Não, para quê? Para eu crescer, para eu amadurecer, para eu fazer novas opções. Porque senão... E aí entender que por detrás de qualquer tipo de problema ou sofrimento,
sempre tem algo novo para tirar. Eu sempre digo que todo mal traz um bem, viu? Isso, como é importante, né? Agora eu tenho caído em cima muito do cigarro, sabe? Porque eu falo de entrada para ele, gente, essas drogas que vocês usam, eu conheço a beça. Só que eu pego uma seringa de 20, enfio na veia e faço acordar bom, novo. Agora, o cigarro foi muito bonitinho, até elegante, né? E depois apareceram muitas ações assustadoras do cigarro, então câncer de pulmão, não sei o quê. E há pequenas coisas que ficam por aí, ninguém leva a sério. Mas o cigarro é uma bomba. E o enfisema é um terror. Então o cigarro destrói o pulmão. Ele são aquelas que, como uma esponja, aquelas paredinhas fininhas vão sendo destruídas. Não há troca do gás bom, que é o oxigênio, pelo ruim, que é o carbônico. E essas cavidades vão sendo aumentadas, emendadas, aquilo juntando secreção, infectando e ó. E a pessoa não consegue respirar mais, morre asfixiada. Não dá 5 passos que não consegue mais. Consegue andar mais. Então, o indivíduo de 30, um dos últimos que eu vi, tinha 31 anos, diferenciado, um cargo meio político até, e foi me procurar porque eu tive um consultório, você sabe, né? Então, porque tinha bronquite. E eu comecei a levar para esse outro lado, 31 anos, e ele ficou até meio irritadinho, sabe? Depois eu comentei com ele, pedi exame, não deu outra, estava com bela do enfisema, viu? Que coisa, não? E o enfisema, aliás, eu posso dar um testemunho, porque meu avô, ele teve enfisema pulmonar e morreu em consequência disso. Quando foi detectada a enfisema, ele parou de fumar. Viveu mais 20 anos, mais a enfisema tomando, sempre. Até chegou um dia que cheguei lá na UTI do Santa Lucinda, ele estava entubado, morreu asfixiado em vista do cigarro, que já tinha parado há 20 anos. Quer dizer, algo assim que foi dominando e já tinha parado, né? Que coisa terrível. Agora, com a idade, ele vem mesmo, né? Vai desgastando, mas vem devagar e bonzinho, não é essa loucura. Agora, então, entra outra história aí do cigarro, que ninguém levava muito a sério, nicotina. Então, nicotina, ela é estimulante de um sistema nervoso autônomo, tem simpático e parasimpático, que são incontrolados pela vontade, né? E eles têm um modo de ação, um age aqui e outro ali, são antagônicos. Pois a nicotina, ela tem em toda a coluna, ela tem toda a medula, ela tem nódulos que são, cujo mediador, cuja substância atuante é a nicotina. Que coisa. Então ela age no organismo inteiro. Então, é estimulante, então deixa alegrinho. Outro dia eu falei para um rapaz lá, eu digo, olha, eu vou ser uma médica boazinha. Você vai fazer o seguinte, ande com chocolate amargo e com balinha de goma no bolso. E quando der vontade de beber, no caso, aí era álcool, você coma balinha e chocolate, porque a balinha substitui a glicemia. Mantém a glicemia, que o álcool mantém álcool. E o chocolate é serotonina, que aumenta a serotonina, né? Dá um pouco de sensação de alegria. Não sei se ele fez isso, mas foi uma boa, mas são substituições, é interessante. Doutora Kleber, nós estamos quase terminando, mas a Alba lá do Rio Acima, ela diz assim, a pessoa que toma remédio para convulsão há muitos anos, ela corre risco de vida? Se for na dose exata, controlado, e precisa, né? Então, e se for necessária, deve tomar. Né? Isso agora, o psiquiatra vai vendo. Exatamente. Uma coisa importante é a mistura com outras drogas. Umas antagonizam, outras somam, então precisa ver como você está sendo bem orientada pelo seu médico, não há de que temer, né? Não. É porque precisa, senão... Porque a convulsão, elas são choques, né, dos neurônios, né? Então a pessoa convulsiona. São como se fosse um curto-circuito, né? Porque a gente tem sinapses o tempo todo, não é assim?
E a sinapse, às vezes, pode dar um curto-circuito, daí a pessoa convulsiona. E precisa de remédio mesmo, isso não tem dúvida. Agora, bem feito, né? Bem na medida certa, com certeza. Tudo no organismo, em geral, é tocado a fenômeno elétrico, né? Então, aí a coisa sai da sintonia. Mas o que precisa é cuidado, aliás, cuidado com tudo, com qualquer tipo de medicamento. Então, o que eu falo, quando eu examino o indivíduo... Para isso que existem os médicos. Então, não vai tomando um medicamento à toa não, aí, né? Não. Tem que saber o que toma. Quando examino o indivíduo, eu vejo isso. O que toma, o que tem, porque às vezes essa medicação caseira, essas coisas, né? Então, os próprios médicos, de vez em quando, eles brincam um pouco com a história, mas não é assim, não. A interação de droga é uma coisa muito séria, que nós anestesistas suspeitamos demais, porque a gente faz drogas potentes, tudo na veia, e não dá para depois, né, apagar. Não, tá certo. Eu vejo que tem pessoas que têm alergias para certo medicamento e às vezes a pessoa nem sabe. Então, nada melhor do que hoje fazer um trabalho profilático, isso é, como nós falávamos com o Dr. Marcos, um trabalho de prevenção. E o exame pré-anestésico. Tem pessoas, vamos falar dos dentes. Deve escovar os dentes todos os dias, após a refeição, tal, manter. Não, vai deixar fazer uma cara imensa para depois perder o dente. Então, o trabalho profilático vai sempre cuidando, né? Cuidar, lavar e assim por diante. E assim com o corpo. Isso é uma questão de cultura e a gente precisa se cuidar. Estamos vivendo momentos difíceis com a dengue e a gente até dizia como é importante a gente vencer a dengue e estar estimulado a isso. Doutora Kleber, nós vamos encerrar agora porque o nosso tempo já está curto, mas eu quero agradecer, foi muito bom bater um papo, ficar juntos aqui, foi muito gostoso. E eu tenho certeza que nós vamos voltar um outro dia sobre um determinado assunto para poder dar essa aula, né, que você deu. Eu acho que é tão importante a gente poder estar diante de alguém que conhece, alguém que sabe falar, alguém que é bem entendida. Como é importante você estar na vida e dizer, eu amo a vida, e por ser uma pessoa que entende, que fala, que estuda e que mostra que a história pode ser diferente. Obrigado, viu, pelo carinho e pela amizade. Se quiser fazer pergunta, estou disponível. Tá certo. Nós agradecemos muito. A semana que vem nós estaremos de volta, no mesmo horário, às 2h30, das 2h30 às 3h30, mas com certeza a doutora Kleber estará de volta qualquer dia desses, nós vamos convidá-la novamente e aí nós vamos tendo essa interação, porque é tão importante a gente ter essa oportunidade de poder fazer perguntas e poder cuidar da saúde, cuidar da vida, porque essa vida vale tanto. Jesus nos deu com muita alegria para ser vivida com amor e intensidade. Uma boa tarde a todos, que Deus os acompanhe e uma feliz Páscoa a todos. Muito obrigado.